Covid-19 impôs uma série de mudanças na rotina das famílias do mundo todo, né? E um dos principais desafios que os pais e as mães têm é de oferecer hábitos saudáveis para os filhos na rotina, afinal de contas, agora eles ficam em tempo integral em casa, né? E é disso que a gente vai falar agora com a médica pediatra Luana Nepomuceno. Bom dia, Luana, tudo bom? Bom dia, Bruna, tudo bem? Antes da gente começar a entrevista, vamos dar uma olhadinha num depoimento de uma psicóloga que também é mãe e ela vai compartilhar com a gente como é que tá a rotina dela com as filhas. Agora elas estão de férias e aí fica mais só com brincadeiras, mas a brincadeira predileta da quarentena é dançar. E é muito legal porque além de distrair, além de dar aquela cansadinha boa para dormir, libera um pouco a endorfina, né? O que facilita o prazer para poder a gente ter alguma alegria nessa quarentena. Claro que nem tudo são flores, tem alguns momentos que rolam uns estressezinhos, assim, que aí a gente conversa um pouco, fala que realmente é um momento delicado, mas o que facilita muito a minha vida é que as meninas brincam muito sozinha e brincam muito entre si. Então diminui o uso excessivo de telas, elas não estão tendo que ficar muito em telefone e em tablet. A alimentação tá ok, ninguém acelerou demais, mas estamos fluindo, fazendo atividade física na medida do possível, com dança, com corridinhas, pega-pega, e estamos indo. Bom, doutora, a Juliana tá se virando como dá e parece que ela tá se saindo bem nesse momento de isolamento social, né? Ela está se saindo muito bem, especialmente porque, como ela falou, ela tem crianças que brincam sozinhas, né? Que brincam entre si. Eu acho que o principal desafio é realmente dar conta de tudo, né? E tentar se manter bem. A gente não precisa estar super ativa, a gente não precisa estar super produzindo. A gente pode viver da melhor forma possível, mas tendo um pouco de paciência para lidar com tudo isso, para dar conta, né? A gente vê muito assim, eu não estou dando conta, para dar conta de tudo que está acontecendo. Luana, e nós fomos conversar com a psicóloga Sara Castelo Branco para falar um pouquinho sobre o tempo de tela. Fala, Sara. Todo mundo sabe que dispositivo eletrônico não pode ser protagonista da rotina de ninguém, mas numa situação limite de confinamento, que a gente não está conseguindo fazer nossas atividades habituais, é natural e compreensível que adultos e crianças fiquem bem mais expostos às telas. Mas eu vou deixar algumas dicas. Primeira, utiliza jogos e brincadeiras em família, jogos de tabuleiro, uma boa música, seja para cantar, seja para dançar, pintar, desenhar, ler individualmente ou uma contação de história para as crianças e até mesmo desbravar o ambiente doméstico, que algumas pessoas têm feito isso com diversão. Então, oportunidades não faltam. Não é desculpa ficar só no eletrônico. Tem muita coisa que dá para fazer junto nessa quarentena. E aí, doutora, como a gente viu, é super importante exercitar ainda mais o offline nesse momento. Como a Sara falou, nós temos muitas opções. Então a minha dica é, coloque os horários, assim como a gente viu, né, no VT, coloque os horários, vai ser após o almoço ou a acordar. A rotina nesse período de quarentena vai ser algo muito importante, né? Dar sequência às atividades, ter uma previsibilidade, né? A criança já sabe o que vai acontecer ao longo do dia, isso minimiza os efeitos do excesso de tela. E agora a gente vai ver o que os pais precisam fazer, o que eles precisam saber para não perder de vista a saúde mental e emocional das crianças. Olha só. É natural que elas se sintam entediadas, que elas fiquem irritadas, que elas façam mais birras, enfim, que fiquem mais difíceis, né? São sinais desse cansaço, dessa ansiedade, desse estresse provocado pelo estado de confinamento. A gente tem que ter muita paciência e lembrar que elas estão com a rotina muito podada. Elas não estão podendo ser crianças como sempre foram. Um cuidado muito importante que os pais têm que ter é com as notícias, né? Os jornais têm notícias que não são tão fáceis de digerir. Eu acho que as crianças devem entender o que está acontecendo aí fora, não devem ser enganadas, de entender que existe uma doença, que a gente está precisando se cuidar em relação a isso, mas com criança eu sempre prefiro meias verdades. Então é muito importante que os pais fiquem atentos a esse tipo de comportamento para poder pelo menos fazer alguma compensação em casa. E as crianças que permanecerem com algum tipo de sintoma de ansiedade pós-quarentena devem buscar ajuda profissional. Explicar de uma forma mais lúdica para a criança faz com que ela entenda, ela saiba o que está acontecendo. Então há um vírus, há uma doença, mas que vai passar.
né? A gente passa essa esperança e passa como a criança pode fazer a parte dela. Então, lavando as mãos, fazendo a etiqueta respiratória, usando a máscara no caso das crianças maiores de 2 anos. Ela vai estar fazendo a parte dela e vai estar tendo essa esperança de que vai passar, de que é um período transitório. Em relação à alimentação, o que fazer para oferecer alimentação saudável para as crianças? E os suplementos, eles podem ser indicados para complementar, se for o caso? A melhor forma, né, de adquirir determinados nutrientes é através da alimentação. Se o meu filho não comia antes e hoje está muito difícil comer determinados alimentos, é importante sim a gente suplementar, né? Mas sempre sabendo que eu vou estar suplementando e ao mesmo tempo estimulando a ingestão daqueles alimentos. É importante manter uma rotina, inclusive no sono? No sono é imprescindível manter a rotina, né? A gente fala que ter um bom sono é importante para a saúde mental e física, inclusive para a manutenção da imunidade. É muito importante o sono nesse caso. E no caso das crianças, para manter o seu crescimento e o seu melhor desenvolvimento. Uma dica que eu acho bem interessante também é, durante o dia, se for possível, expor as crianças ao sol. Eu acho que assim vai dar tudo certo. Muito obrigada e feliz Dia das Mães! Obrigada! Obrigada.